microfone que ele vai usar? Esse aqui. Aqui eu já pagar. Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade. Eu vou contar para vocês sobre um projeto que a Unicamp está desenvolvendo, junto com a PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e mais outras organizações ao redor da Unicamp. E é uma proposta que nasceu, de fato, recentemente, quando a Unicamp comprou uma fazenda colada à Unicamp. Não sei se vocês conhecem, é chamada Fazenda Argentina. Deixa eu só mostrar isso, depois eu volto para cá. Essa é a fazenda que a Unicamp comprou, esse aqui é o campus atual. Vocês devem lembrar que essa região é a região conhecida como Ciatec 2, toda uma vizinhança que tem lá. E a pergunta que foi feita era se a Unicamp deveria fazer mais Unicamp, se tratar aquele território como uma continuação da universidade, outras unidades pudessem ser criadas, colocadas, ampliadas, ou se ela deveria fazer algo mais ousado. E algo mais ousado significa, na gestão do nosso reitor Marcelo, ele queria uma integração maior com Campinas, uma integração maior com a sociedade, e que a Unicamp, usando o seu passado, um passado virtuoso, pudesse colaborar mais com a sociedade. Então, vocês vão ver isso, o início dessa proposta foi há 2 anos atrás, e nós saímos conversando, literalmente, com diferentes órgãos, conversamos aqui na Prefeitura de Campinas, com o Estado de São Paulo, com alguma das secretarias, e fazendo a pergunta, o que seria interessante a Unicamp entrar? Em que área que a Unicamp poderia atuar? E numa dessas visitas foi com a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, e ele falou o seguinte para nós: eu já estava falando sobre sustentabilidade como sendo um valor importante, que esse projeto deveria ter como pano de fundo o tema sustentabilidade. E ele falou: olha, eu vou te dizer uma coisa que vai parecer que eu sou contrário ao termo de sustentabilidade, mas você vai ver que não sou. E aí ele terminou: o pré-sal paulista está funcionando. E a minha reação foi: parece que não tem a ver com sustentabilidade. Lembra que o pré-sal é aquele petróleo abaixo da camada de sal, que obviamente tem impacto ambiental quando você tira esse petróleo e tudo mais. Mas aí ele explicou, ele falou: olha, quando você faz a conta, a quantidade de energia que o ser humano gasta hoje na nossa sociedade, ela é muito grande. Então você não vai conseguir, num estalar de dedos, substituir toda a tua matriz de energia suja por energia limpa. Você vai ter que ter um programa de transição. E o que a gente vê são empresas atuando na base suja, vamos dizer assim, carvão, petróleo e tudo mais, e outras empresas atuando na base limpa, mas você vê poucas instituições trabalhando na transição, que seria como você usa temporariamente, de uma melhor maneira, até que você possa deixar de usar. Aí nós saímos de lá, nós estávamos com o reitor nessa visita e tal, e saímos de lá com a ideia também de a gente pudesse fazer um centro de energia do futuro, na fazenda, e nessa direção algo desse tipo. E em seguida fui testar ideias, conversando com a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Falei: olha, a sugestão do secretário é fazer um centro de energia do futuro, o que você acha? Ele falou: olha, se for pensar nessa escala de tempo, a própria Unicamp tem vários projetos em outros temas. Você poderia se preocupar com o alimento do futuro, com a saúde do futuro. São outros temas. Lembra que a gente tem 7 bilhões de pessoas se alimentando de uma maneira que tem impacto ambiental muito forte. A nossa estratégia de gerar proteína tem um impacto ambiental muito grande. E aí, o que nós fizemos? Nós voltamos um passo atrás e falamos: talvez a gente pudesse criar alguma coisa engajada naquela reunião da ONU de 2015 sobre desenvolvimento sustentável. Então, e o desenvolvimento sustentável, ele ataca todas essas coisas. Ele ataca o assunto alimento do futuro, educação do futuro,
a saúde do futuro, que vem por aí, é muito grande. Nós estamos vivendo a era das tecnologias disruptivas, em que a cada momento aparece algo diferente que afeta profundamente o tecido social e as nossas vidas. Então vocês vão ver que, de fato, nessa iniciativa surgiu a ideia da Unicamp, primeiro, criar um hub. Nós usamos uma palavra em inglês porque o hub, a gente não se apropria. Você fala que você está fazendo um polo tecnológico, um centro tecnológico, de certa maneira, a Unicamp se apropria do termo. Agora que você fala que o hub é um lugar onde essa preocupação é intensa e você convida outras instituições para participar do desenvolvimento dessas ideias. Internacional, porque a gente sabe, nós estamos num país que o nosso nível de planejamento, de modo geral, ele não é de longo prazo. A gente tem dificuldade. Todas as esferas, a própria Unicamp tem dificuldade nisso. Como é que você planeja coisa de 10, 20, 30 anos? Como os chineses sabem fazer muito bem, planejamento de longo prazo. Então, nós achamos que internacionalizar o máximo possível esse assunto era uma maneira de trazer estabilidade para a ideia. E nós aprendemos muito rapidamente que esse tema de desenvolvimento sustentável é um tema muito atraente para os países europeus, principalmente. Esse tema é um tema que a hora que você fala que você vai colocar uma universidade dentro dessa estrutura aqui no Brasil, logo de cara nós recebemos indicativos de universidades inglesas, por exemplo, querendo ter um departamento avançado dentro dessa estrutura, que é uma coisa interessante para acontecer junto com a América Latina. Então vocês vão ver que, no fundo, é nessa direção que vai a minha palestra, que é a construção desse hub internacional para o desenvolvimento sustentável. Tem muitos desafios, e essa Câmara, esse Conselho da cidade, é absolutamente especial para o tema. Vocês vão ver que quando a gente fala em meio ambiente e tecnologia, se você bobear, você se amarra só no braço tecnológico. E a gente precisa construir esse tema com valores ligados ao meio ambiente que protejam o próprio conceito, quando você fala de desenvolvimento sustentável. Então, eu gostaria, eu não vou gastar, eu vou deixar essa apresentação disponível. No final da apresentação eu vou mostrar um endereço eletrônico e essa apresentação está pendurada lá. Se você for vontade para puxar, está pendurada no site, ela é pública, tá bom? Exatamente como ela está sendo falada agora. E eu gostaria de chamar a atenção que a Unicamp é uma universidade que, de forma muito agressiva, ela tem se colocado entre as boas universidades do mundo. Para vocês terem uma ideia, em qualquer ranking que você olhe, a Unicamp, a USP, a Unesp, ela aparece entre as 10 melhores universidades da América Latina. Lembra que a gente tem o conceito de as universidades, elas são autônomas, elas recebem uma fração do ICMS. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem problemas de gestão, mas, de modo geral, a entrega que a universidade faz para a sociedade é uma entrega muito boa, muito razoável. Só para vocês terem algumas ideias, nós temos 6 campi, Campinas, Piracicaba, Limeira, Paulínia. A gente tem unidade de pesquisa em colégios técnicos, 4 hospitais. A Unicamp realiza cerca de 6 milhões de atendimentos por ano. A Unicamp ela atende não só Campinas, mas a região metropolitana de Campinas. O número de ambulâncias que visitam a Unicamp vindo do interior, vindo das cidades ao redor, é muito intenso. Então ela interage, dizer que a Unicamp, ela interage fortemente com a cidade mineira e com a vizinhança. Ela tem 66 cursos de graduação, ela tem 159 cursos de pós-graduação, ela tem um aspecto que eu diria que é muito especial, que é uma universidade que ensina e gera conhecimento. Quase todos os professores, eles fazem pesquisa. O que é fazer pesquisa? Eles orientam mestrado, eles orientam doutorado, eles estão gerando conhecimento e em sala de aula isso tem um efeito muito grande, porque é uma pessoa que está acostumada a gerar conhecimento e ensinando ao mesmo tempo. Isso é algo especial. Por que eu falo isso? Isso pode ser o seguinte: se a Unicamp, se a gente conseguir convencer efetivamente a universidade a participar de um projeto como esse, ela vai poder ousar. Ela tem estrutura para ousadia. É isso que a gente está querendo.
nós temos praticamente metade dos alunos na graduação e a outra metade na pós-graduação, que é um número que normalmente não é assim. Se você olhar uma estrutura da universidade, a maioria dos alunos são de graduação, uma fração é de pós-graduação. Isso mostra um pouco do assunto do que nós estamos gerando conhecimento. Outra coisa de entrega importante é a Inova. A Inova é a nossa agência de inovação. O que a agência de inovação faz? Então você tem um professor, ele gera uma ideia, ele gera uma invenção, ele cria uma patente, licencia essa patente, alguém usa dentro do setor produtivo. E por incrível que pareça, a Unicamp esse ano ela foi considerada a maior depositante de patentes da América Latina. Não só do Brasil, mas da América Latina. E não é para ser assim. Não é para ser assim, porque não é para uma universidade ser depositante de patente. Para você, no mundo, nos Estados Unidos, é certamente uma indústria, uma empresa e tudo mais. O fato de ter uma universidade fazendo assim, tem uma coisa interessante que diz o seguinte: esse conhecimento está virando tecnologia de alguma maneira. Então é de novo para dizer que ela é possível usá-las. Muito da Unicamp. Então esse é o espírito. Aí eu vou direto meio para o final da história, mas aí eu conto como é que nós chegamos nessa história. A nossa ideia é criar um distrito modelo de desenvolvimento urbano sustentável e inteligente, na forma de um laboratório vivo. Então vocês vão ver o que aconteceu. Essa história toda começou na fazenda argentina. Aí surgiu um projeto interessante, porque uma professora de arquitetura, ela abraçou a ideia e falou: eu vou estimular os alunos de último ano de arquitetura a planejar como poderia ser esse, naquele momento era a fazenda argentina, com esse espírito de sustentável e tudo mais. Olha essa provocação aos alunos foi muito interessante, porque os alunos jovens de último ano, eles são muito criativos, eles fogem da caixa, eles inventam coisas. Fizeram uma feira com maquete, uma coisa super interessante. E aí surgiu um fenômeno que eu achei ainda mais interessante, que no ano seguinte, um membro dessa comissão, que é a professora Emília, ela pegou os mesmos alunos no semestre seguinte e provocou os alunos a fazer o seguinte: vocês voltem para aquele projeto, mas antes de vocês, como se fossem reformular o projeto, só que vocês vão trazer todas as regras ambientais na cabeça de vocês antes de olhar o projeto. As leis, como é que funciona, como é que você tem que tratar isso. E o fenômeno foi super interessante, porque os projetos mudaram muito. Na verdade, o que a gente aprende nesse assunto é que se você fizer a parte urbana desconectada da parte ambiental, você vai fazer um projeto arrojado, urbanístico, uma obra de arte, mas você vai perder os aspectos ambientais da área. E é isso que a gente está querendo evitar nesse assunto. Vocês vão ver que a nossa entrega vai ser um plano diretor, um master plan para essa área, com esse espírito, mas a gente quer começar direito. A gente quer começar com o patrimônio ambiental do território, entender tudo que tem lá, como é que pode ser, e depois encaixar o projeto urbanístico. E a ideia é que isso possa servir um modelo de desenvolvimento dentro do espírito do desenvolvimento sustentável. Outra coisa, o desenvolvimento sustentável, esse encontro da ONU de 2015, são 192 países assinando isso. Então, não é, a gente vê às vezes o próprio presidente encontra, o Trump encontra lá nos Estados Unidos, falando que isso não é, não está. Mas o fato é que você tem uma massa crítica do país muito grande, reconhecendo que o ser humano, de alguma maneira, está impactando forte no meio ambiente. O planeta Terra ele é finito. Então, eventualmente, se a gente não equacionar a forma de produzir alimento, equacionar a forma de movimentação, carro, CO2, gás de efeito estufa, se essas coisas forem suficientemente equacionadas, o resultado pode ser mudanças ambientais incontroláveis. E o espírito do desenvolvimento sustentável é dizer o seguinte: vale ser ambicioso, vale você, obviamente, gerar a tua economia, a tua estratégia, mas você tem que proteger o direito de ser ambicioso dos filhos, netos e bisnetos. Você tem que fazer de um jeito que você não impacte o meio ambiente de maneira irreversível. Então essa proposta
eu convido vocês devem, obviamente, estão acompanhando isso muito bem, mas são 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Desses 17, tem outros mais ou menos 10 em cada item, propostas de entrega para 2030, e o arrojo dessa ideia é reconhecer que o planeta precisa, de alguma maneira, ser protegido, e que a fórmula da gente fazer a nossa economia funcionar está tendo impacto negativo nesse assunto. Então, o espírito do desenvolvimento sustentável é esse. Quando você vê pobreza ao extremo, você não vai conseguir desenvolvimento sustentável. Você não vai conseguir uma pessoa que tem que conseguir um prato de comida todo dia que proteja o riozinho que está passando lá da casa dela. Essas coisas estão acopladas. Então, na hora que você olha o que tem dentro do tema de desenvolvimento sustentável, é uma estratégia de você trazer também a população inteira do conceito para que isso possa efetivamente ocorrer. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o assunto tecnologias disruptivas. O que é exatamente isso? Nós vimos 3 eleições recentemente que foram eleições muito comandadas pelo celular. A dos Estados Unidos, a do Brasil, mais recentemente a da Índia. Você tem, na verdade, o comando mudou a forma da gente se comunicar. Você fala, quando você solta uma ideia, você comunica com um número enorme de pessoas e muito rapidamente. É importante chamar a atenção de vocês que o Steve Jobs, que foi o inventor do iPhone, ele apresentou esse iPhone para o mundo há 12 anos atrás. É um espaço muito curto de tempo para acontecer tamanha revolução nesse assunto. O que vem por aí, a medicina, o que vem, muito em breve, provavelmente, o nosso primeiro contato médico vai ser com a inteligência artificial, vai ser fazendo a medida do que está acontecendo com você, acessando um banco de dados eletronicamente muito intenso. O primeiro diagnóstico vai ser todo eletrônico. A forma de educar, eu brinco com os meus alunos, eu fiquei obsoleto. Não tenho dúvida nenhuma, porque hoje a informação está muito fácil. Por melhor que eu ensino física, eu sou professor de física, por melhor que eu faça o meu papel de professor de física, ele vai encontrar na rede um número enorme de formas de ensinar, muito melhores do que aquela que está muito mais adaptada a ele. Então, a comunicação, essas tecnologias, elas estão invadindo a nossa vida. Elas estão invadindo de uma maneira muito intensa. Na hora que você pega os carros, motorização autônoma, falar, isso está longe do Brasil. Está longe, é uma questão de tempo. Na hora que a tecnologia ficar suficientemente inteligente, ela vem, ela atropela, ela invade, ela passa. Então, aí o grande desafio desse tema é você conciliar o conceito de desenvolvimento sustentável e o conceito de tecnologias disruptivas. É isso que está ocorrendo no nosso dia a dia. E esse projeto a intenção desse projeto é fazer esse tipo de conciliação. Trazer isso. A Unicamp quer olhar para esse distrito como um modelo. Ser modelo significa tratar o distrito como um laboratório vivo, que interage com a universidade. E aí, quando nós começamos a conversar, primeiro internamente, na primeira reunião que nós fizemos com a prefeitura, estava a Secretaria do Urbanismo, estava o Desenvolvimento, estava alguns secretários, e aí eles estavam discutindo a estratégia do CEATEC 2 de mudar a lei de zoneamento da região do CEATEC 2. Lembra que a região do CEATEC 2 é toda aquela região do entorno da fazenda, eu já vou mostrar um mapa na tela para vocês. E eu falei, olha, esse primeiro estudo que nós havíamos feito da fazenda, o Banco Interamericano de Desenvolvimento visitou o Unicamp, eu contei sobre o projeto, e eu era o representante do BID no Brasil, ele falou, eu sei como ajudá-los. Nós podemos fazer um concurso internacional para um master plan, um plano diretor da fazenda nesse tema. Eu falei, por que vocês querem ajudar a gente? Porque esse tema interessa muito. Eu tem como valor esse tema, porque é um tema absolutamente, é um consenso mundial da importância disso acontecer. E toda vez que uma universidade faz um projeto desse, junto com a cidade, a chance de dar certo aumenta muito. Os dois se completam, tá? Então a gente olha nisso como
como sendo algo que a gente gostaria de participar. Eu contei isso aqui na Prefeitura de Campinas e ofereci. Eu estava indo para Washington para negociar o assunto do apoio. Falei, olha, nós estamos com um projeto com o BID para a Fazenda Argentina, mas eu poderia levar, se a cidade se interessar, eu poderia dizer que a gente poderia fazer o distrito do CEATEC 2 como sendo um distrito sustentável e inteligente, um laboratório vivo para a universidade e ver se eles topam financiar esse plano diretor. Eles toparam, a cidade disse, explore o assunto, eu explorei o assunto e o BID topou. Hoje o BID apoiou esse projeto, eles estão dando para planejamento $1 milhão, eu vou contar isso no fim, para o planejamento, como é que isso vai acontecer. Tem enormes desafios, porque esse projeto não é um projeto de gestão de reitor, não é um projeto de gestão de prefeito, é um projeto que começa numa governança e vai mudando. Então você tem que preparar isso de uma maneira tal que ele sobreviva à mudança de governo, senão ele não vai dar certo, sem dúvida nenhuma. E é isso que nós estamos, esse é o desenho. Então essa é mais ou menos. Aí você fala, e o que você tem falado com a cidade? Que tipo de ofertas vocês têm feito para a cidade? O que pode ter esse distrito? Aí o que nós fizemos? Nós... primeiro, deixa eu só apontar para você. Olha, essa é a região do CEATEC 2, a Unicamp daqui é a atual, essa fazenda que nós adquirimos, aqui ainda tem um pedaço da Unicamp hoje. Esse é o Sirius, lembra que é o CNPEM, aquele anel que corre em elétrons, emite luz. Esse anel tem uma coisa muito especial, muitas vezes não está dando bola para ele, mas quando você roda partículas carregadas, ela emite luz, em todas as frequências. Só que isso é uma velocidade próxima da luz, ele emite uma quantidade de luz enorme. Para vocês terem uma ideia, esse laboratório, numa janela de 10 anos, ele vai ser o laboratório mais moderno do mundo. Uma janela de 10 anos, porque os chineses estão vindo atrás com a proposta dele. É óbvio que quando você fala isso, tem que acabar, tem que ter as pessoas capazes de fazer os experimentos, tem vários desafios envolvidos nesse assunto. Mas ele tem uma atração internacional muito forte, esse laboratório. Aqui também tem o Santander. Nós fomos conversar com o Santander, contar sobre o projeto, falando com a vice-presidência do Santander. Vocês têm interesse em participar de algo? Eles toparam. O Santander, eles têm a cidade de Santander é uma cidade que tem um programa climático muito interessante. Então eles acharam, nós queremos participar, ainda não sabemos como, mas a gente está interessado na participação disso. Tem o CPQD, que é o Polis, que é o Polo Tecnológico. A PUC estava nessa reunião e ela estava do lado de fora do CEATEC 2. Ela falou, nós queremos estar dentro, não só fazer parte do planejamento, como nós temos uma escola de arquitetura, nós temos outras, nós queremos participar desse assunto. E eles viraram parceiros instantaneamente desde o primeiro dia. Começou, então, a PUC junto com a Unicamp estão fazendo o planejamento para essa estrutura. Vocês vão ver no final da minha palestra, nós estamos criando um conselho, nós estamos chamando de Conselho Consultivo Fundador para esse termo, com todas as organizações que estão dentro dessa área e alguns atores externos, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Campinas e algumas empresas concessionárias de serviço para fazer como água. Se você quer ser agressivo, quer um distrito inteligente, você tem que ter um plano água, esgoto muito bom, você tem que ter uma infraestrutura flexível, você tem que ter a tua distribuição de energia feita de uma maneira inteligente. Então nós estamos provocando as concessionárias. Algumas a gente pode chamar e vem um monte delas. Outras são concessionárias, elas tomam conta daquele serviço, então você tem que conversar diretamente com as concessionárias e é isso que a gente tem feito. E o banco obrigou a gente a fazer um exercício, que eu diria que foi um exercício muito útil, porque eles falaram, olha, nós queremos a aprovação do governo central. Eu falei, o central para nós é o governo do Estado de São Paulo, porque a universidade é estadual. Ele falou, não, tudo bem, a gente quer a aprovação do governador. Então nós temos todo um exercício de mostrar esse projeto dentro da estrutura do governo e recebemos uma carta de apoio para o projeto, engajado. Lembra que o Dória recentemente anunciou os polos de desenvolvimento do Estado de São Paulo, e o Campinas está em vários deles. Ele encaixou essa proposta dentro desse desenvolvimento, e aí isso foi eu diria, um ponto alto para a gente receber o apoio do BID, porque o BID entendeu que se a gente conseguir efetivamente fazer um projeto interessante,
E o Estado de São Paulo se interessa pelo sucesso desse assunto e é nessa direção que a gente está indo. Não preciso dizer que Campinas já definiu essas 3 regiões como polo estratégico e essa é a região onde nós estamos. Do ponto de vista, o CEATEC 2, eu não sei se vocês conhecem a história, mas o CEATEC 2 é uma reserva para desenvolvimento tecnológico. E a ideia era você criar uma área, um plano, uma lei de zoneamento que atraísse de alguma maneira empresas de alta tecnologia. Isso aconteceu há 30 anos atrás. Do ponto de vista de reserva, funcionou muito bem. Do ponto de vista de atrair as empresas, não funcionou, porque quase todos os atores que lá estavam no início desse processo melhoraram muito, mas eles continuam sendo os mesmos atores. São poucos que mudaram. A Cargill é uma empresa que está lá, a Cargill é uma empresa de alimento, tem um colégio que está dentro dessa estrutura, vou falar um pouquinho sobre ele também, mas não apareceram as empresas da forma como se esperaria. Então, a nossa proposta, ao criar algo que a gente planeje tudo, inclusive a Unicamp e a PUC, é inclusive uma estratégia de atração para fazer o braço tecnológico também funcionar. E aí, para contar um pouquinho para vocês como é que tem sido a conversa com os diversos setores. Nós estamos fazendo uma lição de casa. A universidade é complexa. Uma universidade como a nossa, ela tem 27 congregações, então você tem 24 institutos, você tem colégios, então quando você resolve fazer uma estratégia como essa, você tem que conversar muito internamente para entender se aquilo é realmente um projeto interessante para a universidade. Eu fiz esse serviço, visitamos 27 congregações, conversando com todo mundo, e o que a gente percebe? A ideia do desenvolvimento sustentável tem uma enorme pegada. A universidade abraça esse conceito e acha que tem que ir nessa direção, que isso é uma coisa importante. Óbvio que o desenvolvimento tecnológico é relevante, não deseja que isso aconteça, mas a parte do desenvolvimento sustentável é aquilo que é mais atraente dentro da nossa comunidade, eu tenho dito isso com bastante frequência. Então, o que nós fizemos? Nós escolhemos algumas referências no mundo, eu não vou passar por todas elas, não vou passar por algumas delas, onde algum estado, alguma cidade, decidiu um tema para desenvolver aquele distrito de uma maneira ou de outra. E dentro desse tema, é óbvio que a gente não precisa adotar todos os temas, mas a gente pode se inspirar em alguns desses temas como algo que poderia ter lá. E essa é a oferta que a gente está tentando construir com a cidade de Campinas. Então, essa região chama Hafenstadt, é em Hamburgo, na Alemanha. Isso é um porto, é o segundo maior porto de movimento de cargas da Europa. Ele tem 1000 anos, virou uma área muito degradada com o passar do tempo. Isso foi. E eles, há um tempo atrás, eles resolveram reinventar essa região. E eles fizeram de que maneira? Eles pegaram um tema, falaram, esse vai ser uma região onde nós vamos ter energia limpa, 100% de energia limpa. No Brasil, isso não é um desafio muito grande, porque o Brasil tem boa parte da sua matriz energética já é limpa. Mas para a Europa, isso era um desafio enorme, porque quase a matriz energética dele é carvão e diesel. Então você fala, nossa, vai ser limpo, isso é um grande desafio. Quando eles fizeram as contas, eles descobriram que eles tinham 70% da energia limpa e tinham um problema com 30%. Aí eles acharam uma indústria que gerava tinha um resíduo dessa indústria que poderia ser queimado e de alguma maneira você realizar uma cogeração e fazer o restante da energia. E eles fizeram. Aí eles adotaram outros, eles falaram, vamos fazer um território misto. Então nós queremos ter um modelo de território onde a gente quer todas as classes sociais. Então nós vamos fazer uma lei de zoneamento que permita todas as classes sociais dentro desse distrito. Nós não vamos ter shopping center, mas nós vamos ter uma lógica de comércio que atenda de maneira mais sustentável toda a região. Nós queremos minimizar carros, não queremos que fique carro ocioso dentro do distrito. Então eles criaram compartilhamento de automóveis, colocaram 500 automóveis, que nem patinete que a gente vê aqui, lá já tem, em São Paulo já tem isso também, você entra no carro com o teu celular, aperta o botão, ele abre a porta, você pega o carro, usa o carro, larga em algum canto, fecha ele, isso é cobrado no teu cartão de crédito, toda uma lógica de como abastecer, tem toda uma estratégia por trás disso, mas é uma estratégia de minimizar
a presença de que todo mundo tem um automóvel parado na garagem e tudo mais. Mobilidade, ciclovias, criaram toda uma lógica nisso. E aí eu chamo a atenção que, obviamente, isso é um porto diferente daquilo que nós somos, mas pode inspirar a cidade, o que ela quer como modelo. Quando eu falo querer como modelo, é porque a gente entende que se der certo algo como isso, ele pode virar uma área onde você tem pilotos, você cria coisas mais arrojadas, testa procedimento, a universidade trata aquilo como um laboratório e aprimora tipo de estratégia e depois transfere para a cidade, para os outros bairros. Pode virar um laboratório, efetivamente, falando, que a cidade pode usar de forma efetiva. Então, essa é uma delas. Por exemplo, a Dinamarca, nessa cidade de Kalundborg, eles fizeram o que eles chamam de economia circular. Aí foi pensado, eles colocaram um conjunto de indústrias, o espírito de o excesso de uma pode virar aquilo para outra. A economia circular, o espírito é, se sobra um resíduo na sua indústria, pode ser um insumo da outra. Você conecta todas elas, do ponto de vista de energia, água e tudo mais, e você faz ele compartilhado. Você cria uma maneira inteligente de baratear o custo de todo mundo, porque ele está compartilhando de forma industrial. Então, essa economia circular é algo que pode ter pelo menos um pedaço daquele distrito com espírito de economia circular para testar conceitos e coisas desse tipo. A Carnegie Mellon é uma universidade americana que tinha um problema muito sério, integração com a cidade. Tinha uma dificuldade muito forte, a universidade estava muito isolada, uma cúpula de vidro muito isolada, e eles fizeram toda uma estratégia de como integrar a universidade com a cidade. A Unicamp deseja isso também. Então, de que maneira que a gente pode fazer um planejamento de toda a nossa fronteira, de forma que a gente se integre melhor com a cidade. E outros mais, ó, esse, só para dar um exemplo brasileiro, isso aí é o Porto Digital em Recife, que é uma estratégia de TI, que pegaram uma área, atraíram empresas do mundo inteiro que trabalham em tecnologia de informação, a universidade participa disso, isso entrou praticamente no mapa da... o Surrey, no Canadá, eles têm um distrito de hospitais de alta tecnologia. Então, eles atraíram hospitais de altíssima tecnologia e a gente acha que isso pode ser algo interessante, já que a Unicamp atua muito fortemente em saúde, ter hospitais de alta tecnologia, se comunicando com as duas escolas de medicina, tanto da PUC quanto da Unicamp. Isso pode ser algo interessante para a cidade e assim por diante. Então, só para... E tem outros, deixa eu... Londres, eu gosto de falar um pouco de Londres, porque Londres tem uma lógica de disponibilizar os seus dados. O que Londres faz? Você não consegue construir nada na cidade de Londres sem publicar o projeto executivo. É como uma lei, regra do jogo. E o que isso permite? Isso permite que todo cidadão entenda o que está acontecendo. Como você tem competência técnica no seu bem, eles contribuem muito para o planejamento da cidade. Então, isso pode ser o conceito desse distrito. Tudo é visível, a informação é visível, o que vai acontecer por lá. A Seul, Coreia do Sul, o mundo oriental, eles estão indo de forma muito agressiva para cidades inteligentes. Certamente toda cidade, inclusive a nossa, é visitada por empresas orientais com o espírito de vender tecnologia. Eles estão fazendo coisas super interessantes. Por exemplo, Seul é o primeiro, a Coreia do Sul é o primeiro país que já está inteirinho na tecnologia 5G. A tecnologia 5G é uma outra frequência do seu celular que permite você transmitir uma quantidade de dados absurda, muito maior do que é mais de 20 vezes a quantidade de dados que a gente consegue transmitir hoje. Isso significa, é uma estratégia tecnológica que vai permitir o carro autônomo, que você troca informação de maneira muito rápida. Então, isso pode servir como inspiração para o distrito, onde o 5G começa, é testado, é verificado, vê o que está acontecendo. Eles fazem medidas de energia. A cidade de Seul tem 15 milhões de habitantes. Eles sabem não só quanto cada um consome de energia na cidade, mas eles conhecem o padrão de uso de energia. O que é conhecer o padrão? Significa a residência tal que mora um velhinho, sozinho,
tem esse padrão de uso de energia. Se o padrão muda, a inteligência artificial percebe a mudança de padrão e pode mandar alguém, protetor social, para fazer uma visita e ver o que está acontecendo. Então, eles estão caminhando numa direção muito intensa. Lembra, para você melhorar você tem que conhecer os seus dados. Uma das propostas é como é que você tem que conhecer o que está acontecendo em todos os níveis dentro do seu distrito para que você consiga fazer um planejamento mais adequado. Então, para não judiar muito de vocês, eu vou pular. Assim, Amsterdã tem ciclovia com pavimento fotovoltaico, na China tem estradas cujo piso da estrada é pavimento fotovoltaico. Então, o mundo está caminhando para produzir energia. Eu não duvido nada que o preço da energia nas próximas décadas vai cair próximo de zero. Isso vai propiciar a gente ser muito arrojado nos mais diversos ações humanas. Então, isso é a mobilidade sustentável, são ônibus autônomos de Paris, isso é o Santander, na cidade de Santander, com políticas urbanas de mudança climática, e eu vou passar mais ou menos. Eu paro aqui em Barcelona, porque Barcelona aproveita todas as oportunidades. E a razão de Barcelona aproveitar as oportunidades é porque ela criou uma infraestrutura na cidade que ela é flexível. Esse é um desafio grande. Se você bobear na estratégia de infraestrutura, você se ingessa. E aí você não vai conseguir responder essas tecnologias disruptivas que estão aparecendo. Lembra que há 15 anos atrás, se vocês estivessem pensando na internet em casa, provavelmente vocês estavam colocando fiozinho, aquele fio azul de transferência de dados na tua casa para conseguir fazer internet em todos os pontos da tua residência. Só que alguns anos depois apareceu o Wi-Fi. Na hora que apareceu o Wi-Fi, aquele fio da tua parede virou um entulho. Então, isso acontece nos mais diversos setores. Então, ser flexível, pensar uma maneira de ser flexível é absolutamente essencial, porque a tua capacidade de mudar é que vai permitir que você esteja sempre arrojado. Então, essa de Barcelona tem essa característica. Então, tem lixo zero. Eu fazendo essa palestra para prefeitos da região metropolitana de Campinas, depois eu recebi a visita do secretário do Meio Ambiente de Hortolândia, dizendo, olha, eu tinha falado sobre o tema do lixo zero, ele falou, a cidade está indo nessa direção, ela quer trazer o conceito do lixo zero. Ter uma universidade fazendo pilotos dessa natureza, para nós pode ser algo muito interessante, porque se a gente montar um guarda-chuva de colaboração, a gente pode pegar as melhores práticas, aquilo que é factível, aquilo que vocês estão experimentando e levar para a cidade. Então, esse é o espírito. Nós não temos ainda, conceitualmente, qual é o conteúdo que vocês estão propondo para esse ambiente. Mas nós temos o conceito de que a gente quer um laboratório vivo. A gente quer um laboratório vivo para fazer a integração adequada com a cidade.